Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, aqui quem fala é Daniel Ribeiro, direto do meu quarto, não em secreto, porque eu tô falando com você. Irmãos, hoje eu gostaria de conversar com vocês em relação ao cristão e às armas, mas à luz da Bíblia, tá? Com fundamentação bíblica, porque eu acho que a gente está num período muito propício para falar disso, um período eleitoral aí, onde tem candidato que fala em relação ao porte de armas, defende porte de armas, e do outro lado, no outro extremo, demoniza as armas. Então, à luz da Bíblia, eu queria conversar com vocês em relação às armas. Em primeiro lugar, as leis morais do Antigo Testamento, elas estão em pleno vigor, tá? Quem disse isso? O próprio Jesus disse isso. Em Mateus 5, do 17 ao 20, o próprio Jesus, ele valida as leis. Ele diz assim, Mateus 5, do 17 ao 20. Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então o próprio Jesus está validando a lei. Ele está dizendo, eu vim cumprir a lei, não abolir. Agora, eu queria dizer para vocês, em relação... Tem duas diferenças nas leis de Moisés, né? Tem as leis cerimoniais e as leis morais. Paulo, em Colossenses 2, o versículo 11, o 14, o 16 e o 17... Ele vai nos explicar quais as leis que em Cristo, na cruz, elas foram abolidas, tá? Cristo, na cruz, ele aboliu as leis cerimoniais, que tem uma diferença muito grande entre leis cerimoniais e leis morais. O que são as leis cerimoniais? São aquelas de você ter que sacrificar animais, a lei das festas, lei de circuncisão, essas são as leis cerimoniais. E Paulo, lá em Colossenses 2, versículo 11, o 14, o 16 e o 17, ele vai dizer para nós que Cristo, na cruz, ele aboliu as leis cerimoniais. A cruz de Cristo aboliu as leis cerimoniais. Ele começa dizendo assim, em Colossenses 2:11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Aí ele continua, versículo 14, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Versículo 16, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, lei cerimonial, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado, lei cerimonial. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então Paulo está deixando muito claro em Colossenses 2, o 11, o 14, o 16 e o 17, que as leis cerimoniais foram abolidas em Cristo na cruz, tá? As leis cerimoniais. E ele vai também reafirmar isso. Isso está reafirmado em Efésios 2, versículo 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então está muito claro aqui que as leis cerimoniais foram abolidas em Cristo na cruz, tá? Paulo deixou muito claro em Colossenses 2, em Efésios 2 também, deixou muito claro. O sexto mandamento, não matarás, a palavra usada ali é ratzá, assassinar. Então está dizendo ali, não assassinarás, está dizendo de homicídio doloso, aquele que você tem intenção de matar. Porque em Êxodo 22:2 já tem uma outra lei ali moral, tá, de legítima defesa, que diz assim, se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado de sangue. Então você pergunta, será que Êxodo 20 está em contradição com Êxodo 22? É claro que não. Porque um está dizendo não assassinar e Êxodo 22:2 está falando de legítima defesa. A gente tem que entender isso aí. Um fala de assassinato, o outro está de legítima defesa. E Êxodo 22:2 está em pleno vigor hoje em dia, que é uma lei moral.
Isso para o cristão que crê no contexto canônico, porque tem muito cristão que acha que o Antigo Testamento foi completamente abolido. O Antigo Testamento não foi completamente abolido. Você tem lá Daniel, você tem profecias, Daniel 9 tem profecias escatológicas. Você tem muitas profecias no Antigo Testamento que não se cumpriram ainda. Então tem muito cristão que acha que o Antigo Testamento não é Bíblia. E o Antigo Testamento é Bíblia tanto quanto o Novo Testamento. É o contexto canônico das Escrituras. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Jesus em Mateus, eu tô vendo que muitos cristãos aí estão pegando uma fala de Jesus, Pedro e Jesus. Teve um episódio quando Jesus estava próximo da crucificação, vem os guardas ali querendo prender Jesus, Pedro saca a espada e corta a orelha ali de um soldado. E tem muitos cristãos pegando esse texto aí, uma fala de Jesus que diz assim, Mateus 26, 51, 52 diz assim: um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham espada pela espada morrerão. Só que muitos cristãos estão pegando esse trecho aqui e achando que Pedro ali, ele estava se defendendo. Só que Pedro não estava se defendendo. Vamos analisar essa passagem. Primeiro, os guardas estão vindo ali prender Jesus. Em nenhum momento eles atacaram Jesus. Se você achar que Pedro está se defendendo, primeiro os guardas teriam que ter atacado ali. Os guardas não vieram atacar Jesus, eles vieram prender Jesus. Eles não vieram atacar Jesus. Pedro que ataca os guardas. Pedro é quem ataca os guardas. Pedro não se defende, ele ataca os guardas. E no versículo 54... Jesus ele diz assim, olha, como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? As escrituras deveriam se cumprir ali. Agora, vamos fazer uma conjectura aqui. Deixa eu fazer uma conjectura com vocês. Não é nenhuma conjectura, vamos usar um princípio hermenêutico aqui. No princípio hermenêutico, a gente tem que considerar a audiência imediata de Jesus. Qual que era a audiência imediata? Eram os discípulos e os guardas. Os guardas eram a audiência imediata de Jesus ali. E na audiência imediata de Jesus, os guardas empunhavam a espada. Tanto Pedro quanto os guardas estavam empunhando a espada. Olha, eu posso fazer uma seguinte analogia. Se Jesus ele diz assim, no versículo 52, ele diz assim: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Eu posso entender que Jesus ele está dizendo tanto para Pedro quanto para os guardas, porque os guardas também empunham a espada. Entendeu? Jesus, considerando a audiência imediata, está falando para os guardas ali também. Guarde a espada, Pedro. Olha, guardas. Porque os que empunham a espada pela espada morrerão. Audiência imediata de Jesus. Princípio hermenêutico. Agora aqui, fazendo uma outra conjectura. No versículo 53, Mateus 26, 53 diz assim: você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Uma conjectura, eu te pergunto. Se Jesus tivesse feito esse pedido ao pai e Deus tivesse colocado uma legião, né? 12 legiões de anjos ali. Esses anjos iam vir como? Com rosa, né? Iam vir com rosa ali, dar para os guardas. Olha aqui, nós viemos aqui resgatar Jesus com rosas aqui, ó, tá? Dar rosas pro guarda ali. Os anjos iam vir ali decepando com espada de fogo, vamos dizer assim. Só uma conjectura aqui para você pensar. Vamos prosseguir aqui um pouquinho no Novo Testamento ainda. Vamos lá para Paulo. Quando a gente lê os escritos paulinos, a gente tem que entender como Paulo escreve, tá? Paulo ele era fariseu. Lá em Filipenses 3:5 você vai confirmar, você vai testificar que Paulo era fariseu. A escola farisaica, Paulo estudou numa escola farisaica de Hiléu. Hiléu era avô de Gamaliel, que era o tutor de Paulo, tá? Que era mestre de Paulo. E Paulo, na escola farisaica de Hiléu, ele aprendeu a regra Calva-Homer. Nos escritos paulinos, Paulo sempre usou a regra Calva-Homer. O que é a regra Calva-Homer? A regra Calva-Homer diz que o que é aplicado numa coisa de menor importância, logo ele é aplicado em algo de maior importância. Repetindo, o que eu aplico em algo de menor importância, eu vou aplicar em algo de maior importância. Exemplo aqui, Paulo usa a regra Calva-Homer em 1 Timóteo 5,18. Ele diz assim: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Algo de menor importância, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Algo de maior importância, o trabalhador merece o seu salário. Regra Calva-Homer.
Agora, no mesmo texto, em 1 Coríntios 5,4, Paulo está falando da responsabilidade dos filhos e dos netos cuidarem das viúvas. Ele diz assim, 1 Coríntios 5,4, ele diz assim, olha, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais, avó, pois isso agrada a Deus. Paulo está falando para os filhos e os netos colocarem a sua fé em prática, cuidando das viúvas. E no versículo 8... Do próprio texto de 1 Timóteo 5, Paulo diz assim, versículo 8 de 1 Timóteo 5, ele diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que os descrentes. Se a gente usar do princípio que Paulo está usando aqui, da regra Calva-Homer, se o neto e o filho não cuidam da viúva, numa assistência simples ali de alimentos, de uma assistência... Se a gente trouxer para os dias de hoje, uma assistência médica, de um apoio ali, de um apoio que uma viúva precise. Se o filho ou o neto não dá esse apoio, e Paulo diz no versículo 8, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou sua fé, é pior que o descrente, vamos usar esse princípio do Calva-Homer. Vamos supor que você, pai, está na sua casa com a sua mulher e suas 2 filhas, e entre um bandido na sua casa. Esse bandido vai molestar sexualmente sua mulher e suas 2 filhas, e você não defende sua mulher e suas 2 filhas, você é muito pior que os descrentes. Você negou sua fé. Olha o princípio aí do Calva-Homer, que Paulo utiliza nos escritos dele. No próprio versículo, no próprio capítulo 5 de 1 Timóteo, Paulo está dando esse princípio. Agora eu te pergunto, se você aí que é contra, por exemplo, o porte de arma, você de repente tem uma arma na sua casa, não estou dizendo para você atacar ninguém não, mas se um bandido entra na sua casa, você não defende sua mulher, não defende os seus filhos, será que você está fazendo isso por amor a Cristo? Será que quando Jesus disse, ama o teu próximo a ti mesmo, você deve, de repente, usar um grau de amor assim, eu devo amar o bandido, mesmo que ele moleste minha mulher e meus filhos? Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Será que é isso que Paulo está dizendo aqui?